Bom, pessoal, boa noite a todos. Espero que todos tenham tido uma excelente segunda-feira. Estamos iniciando uma semana e hoje preparamos, chegando algumas mensagens para mim aqui no WhatsApp, só para vamos ver, pronto. O Guilherme mandou aqui algumas sugestões, muito obrigado, Guilherme. Mas acho que agora já está tudo certo. Tu consegue maximizar o PowerPoint teu, Aline? Lá na parte inferior dele, lá no botãozinho de colocar ele em tela cheia? Ele já É, está em tela cheia ou não? ele já tá em tela cheia. Pra mim já tá em tela cheia, e não tá? Não, não tá para nós. É porque tu deve ter escolhido compartilhar. Vai no botão de compartilhar novamente, lá embaixo. É. Escolhe o compartilhar tela, só isso, tá? Não escolhe a tela onde está o teu PowerPoint, só escolhe o compartilhar tela. Pronto. Aí, Agora abre o PowerPoint aí. Isso. voltou a ficar pequeno, não foi? Tenta expandir ele. Tenta expandir lá como. Ó, Não, tá ótimo aí, tá ótimo. Sim, tá bom. quer dizer que daí, só um Tem minutinho que daí eu não assim, consigo. assim. Não, mas assim dá pra gente enxergar, tá tudo bem. Pode manter assim. Já é o suficiente pra gente, tá? Não, pode manter assim. Não, mas é que tá, aqui pra mim tava aberto e eu vi que eu diminuí agora. Deixa eu ver aqui. Isso. Não. Tá. Isso. Não, não. Foi, Aí, tá. Agora pronto. foi, né? Agora a apresentação, tá perfeito. Agora ficou ótimo. Tá ótimo. Bom, vamos lá então. Pessoal, boa noite a todos. Espero que todos estejam bem. Estamos hoje em mais uma aula do nosso grupo de membros. Estamos todos conectados aqui. Lembrando que essa aula de hoje, só um pouquinho, fala. Dá um oi pessoal aqui, então. Meu filho vem aqui. Ó, dá oi, fala oi. Oi, Arthur! Agora vai dormir, né? Você vai dormir agora? E essa o quê? Quem é essa? Quem é essa aqui? Quem é? Quem é essa aqui, ó? Essa aqui, ó. A Dinda, A isso. Dinda! É uma titia ali, tá? Agora vai lá um pouquinho na sala, tá bom? Papai vai trabalhar. O vô Pacheco é maluco? Não. Tá. Parabéns, tá? Que bom que você dividiu com os amigos o brinquedo hoje. Tá, vai um pouquinho lá agora. Pronto. A aula em casa à noite é assim, né? Bom, agora sim, então, estou todos prontos. Lembrando que essa aula de hoje, que o foco é pensamentos automáticos negativos, ela é uma continuação da aula que eu dei há mais ou menos 15 dias atrás. Essa aula que eu dei, ela está lá no nosso ambiente virtual, no módulo de TCC para consultório. Então, o que que eu fiz naquela aula? Eu expliquei o que que são os pensamentos automáticos negativos e alguns sinais que podem levar a pessoas gerarem de maneira mais frequente esses pensamentos automáticos negativos. Além do tratamento com os florais, é claro, também existem algumas técnicas que podem ser aplicadas em consultórios para que a gente possa acelerar esse processo de entendimento do momento atual que o paciente está vivendo. E é isso que a professora doutora Aline vai trazer para nós hoje aqui. Então, eu vou passar para ela agora a palavra, para que ela comece a sua apresentação. Peço aos alunos que vocês fiquem à vontade para fazerem perguntas em qualquer momento. As que forem pertinentes para o momento atual da aula, a gente faz a pausa, responde, senão a gente joga lá para o final da aula. Beleza, pessoal? Então, Aline, a palavra é sua. Oi, pessoal, boa noite. Como o Renato falou, acredito que alguns de vocês aqui também já me conheçam. Eu sou a Aline, sou psicóloga e terapeuta há 14 anos, né? E o meu foco é atendimento clínico, é na clínica mesmo. E o que eu vou fazer aqui, o que eu ajustei para passar para vocês hoje aqui é de uma forma muito prática e didática, é, experiências e práticas que trazem bons resultados, no consultório. Então, exercícios, atividades, questionamentos, né, para que a gente possa fazer uma dinâmica dentro do consultório, além, obviamente, do tratamento, né, do tratamento flor de íris, do tratamento dos florais. Então, práticas para que a gente possa estar aplicando em consultório. Então, aqui eu vou trazer para vocês estratégias clínicas para lidar com pensamentos automáticos negativos, tá? Eu vou dar uma fundamentada. Eu sei que o Renan já deu a aula passada, o foco já foi na questão de pensamentos, emoções e comportamentos, né? Mas para a gente conseguir puxar um fio, dar uma continuidade que seja coerente com o que ele falou na semana passada, eu vou dar só uma revisada aqui para vocês. E a aula ela é toda fundamentada pelo Aaron Beck, né? Que é o pai da TCC, da terapia cognitivo comportamental. Então, todas as fundamentações que eu estou trazendo aqui é do Aaron Beck, tá? Então, aqui, segundo Aaron Beck, os pensamentos, as emoções e os comportamentos das pessoas, eles são influenciados por suas
percepções e interpretações dos eventos, e não somente pelo evento em si. Então, o que que acontece? Quando acontece alguma coisa com o paciente, quando acontece alguma coisa contigo, não, a maior parte das vezes não é o evento em si, e sim a minha percepção diante daquele evento. Por exemplo, se eu estiver tomando um copo de água e esse copo escorregar da minha mão e quebrar esse copo de vidro, algumas pessoas vão olhar e vão dizer, ok, escorregou o copo, ela quebrou o copo, e algumas pessoas vão olhar e vão dizer, meu Deus, ela quebrou o copo, e agora o que que vai acontecer? Então, é um copo que cai, mas cada um interpreta de uma forma, tá? Então, é interpretado através das nossas percepções. Esses pensamentos, eles são relacionados aos tipos de crenças que cada um tem, que cada um desenvolve lá na sua infância. Então, o que que são as crenças aqui, para a gente falar de uma forma muito rápida, né? Muito sucinta. As crenças, elas são ideias e são esquemas, né? Que as pessoas desenvolvem desde a infância sobre si mesma, sobre as outras pessoas e sobre os seus mundos. Então, são as percepções que eu crio sobre mim, sobre os outros e sobre os mundos das pessoas, né? Então, as crenças, elas são baseadas aí e são instaladas desde a infância. São entendidos, né? As crenças são entendidas como verdades absolutas. Até a gente traz como exemplo aquela frase, né? Eu sempre fui assim ou foi sempre assim. Então, são as pessoas que consideram as verdades absolutas, né? Por exemplo, toda vez que eu faço tal coisa, acontece tal coisa. Vamos supor, se eu tiver um bom relacionamento, então eu terei um trabalho que não seja bom. Se eu comer manga com leite, eu vou passar mal. Então, é uma crença que é instalada, se isso acontece aqui. Tá? Aqui eu até trouxe como exemplo, eu sei que o Renato falou na aula passada, mas a cor da lente do óculos, né? Se eu estiver usando um óculos de lente rosa, tudo que eu vou ver diante do mundo é rosa. Se eu estiver usando um óculos de lente azul, não adianta eu chegar para a pessoa de óculos de lente rosa e dizer, tá, mas é azul. A pessoa vai dizer, não, é rosa. E a pessoa, não, mas vai dizer, mas é azul. Então, eu vou começar a enxergar o mundo através das minhas lentes, né? E aí é que é o papel do terapeuta e do psicólogo, modificar, trazer clareza para essas lentes, né? Para que essas verdades absolutas sejam quebradas através das crenças. Então, aqui só um esqueminha rapidinho, Renato. Eu sei que o Renato falou muito sobre isso na aula passada, mas para a gente fundamentar. Uma coisa que é interessante que eu botei como frase central ali, que o que perturba o ser humano o que perturba o ser humano não são os fatos, mas a interpretação que ele faz dos fatos, né? Então não é o fato em si, mas a interpretação que eu faço diante do fato. Então sempre vai existir uma situação na cabeça do paciente, sempre vai ter uma situação. Essa situação, ela vai gerar um pensamento. Ali ele vai criar uma verdade absoluta, né? Então vamos supor, eu não sou boa no meu trabalho. Começa aquele pensamento: eu não sou boa no meu trabalho, eu não sei apresentar o meu trabalho, eu não consigo fazer uma palestra, eu não sou boa. E aquele pensamento ele vai ruminando e ele vai crescendo. Esse pensamento ele vai gerar uma emoção, vai me gerar ansiedade, medo, angústia. Essa emoção vai me gerar uma reação física, suor, tremor, boca seca, desconforto. E essa reação física vai me gerar um comportamento. Não, não vou dar aula, não posso. Meu filho ficou doente, então eu não posso dar aula. É aquela pessoa que vai ter aquela ansiedade desadaptativa, ou seja, aquela ansiedade que te paralisa diante de situações que tu deveria fazer, tu deveria cumprir no teu dia a dia, né? Aqui eu trouxe um outro esqueminha, né? Então, uma situação, ser convidada para falar em público. O pensamento automático que vem, negativo, né? Eu vou gaguejar, eu vou esquecer de tudo, eu vou falar tudo errado, todos vão rir de mim. Esse pensamento ele vai gerar uma emoção, que é o medo, a angústia, né? A ansiedade. A reação fisiológica, dor de cabeça, dor no estômago, tremor, suor. E o comportamento vai ser, que seria a ação, ele é um comportamento de paralisar e de não aceitar fazer isso. Então, eu acabo fugindo dessa situação. Uma coisa que é importante trazer, que no consultório é muito, muito importante, a gente traz o esquema: pensamento, emoção, comportamento, beleza. Só que muitas vezes isso pode ser de frente para trás. Isso pode vir através de um comportamento que a pessoa fala que tem. Ela fala, eu não sei por que que eu sempre tenho esse comportamento. Aí o que que a gente pergunta? Tá, mas que emoção que esse comportamento te gera? Esse comportamento me gera tal emoção. E quando tu sente isso, o que que tu estava pensando diante diante dessa emoção, né? Então, por exemplo, o meu chefe me chamou para conversar. Toda vida que meu chefe me chama para conversar, eu sinto vontade de chorar. Me dá vontade de chorar, eu vou no banheiro e começo a chorar. Chorar é o quê? É o comportamento. Por que que tu tá chorando? O que que te leva a chorar? Qual foi a emoção que te gerou? Medo. Da onde que surgiu esse medo? Qual foi o primeiro pensamento que veio? O pensamento foi que meu chefe vai me demitir. Então, tu vê que a pessoa fala, toda final de mês eu vou pro banheiro do meu escritório, do meu trabalho e choro. Todo final de mês, tá, mas por quê?
Eu não sei, eu só sinto vontade de chorar. Que esse pensamento, que esse comportamento te gera de emoção, que essa emoção te gera de pensamento. Então, é de trás para frente, de frente para trás. Tu vai pegar pela fala do paciente, a gente vai trazer isso de uma forma mais didática nos próximos slides aqui. Então, aqui, gente, para a gente ser um pouco mais prático, né? O poder da psicoeducação. A função do terapeuta, a função do psicólogo é psicoeducar o seu paciente, né? Então, a gente fala de uma educação quando tu tens o filho, tu vai educar aquela criança, mas a psicoeducação é tu trazer uma educação que traga saúde mental, regulação emocional, para que ela saiba lidar melhor com as dinâmicas do dia a dia, com os desafios que ela vai passar, com situações peculiares ou situações muito simples que às vezes ela não percebe que está trazendo prejuízos significativos ali para ela. Então, as pessoas, elas estão convencidas que os seus pensamentos, eles são verdadeiros, válidos e úteis, quando na realidade eles são, na sua maioria, interpretações irrealistas e distorcidas da realidade. Gente, a nossa mente, a mente humana, a mente de todo mundo, a minha, de você e todo mundo, a nossa mente, ela não separa o que é real do que é imaginário. Para nossa mente, se a gente sentiu, se um pensamento gerou uma emoção, ela não sabe diferenciar se aquilo é imaginário, se é real ou se é imaginário. Então, o que vai trazer isso é uma percepção pós-emoção para a gente. Por exemplo, eu poderia fazer uma dinâmica aqui, mas demora um pouquinho, mas só para vocês entenderem. Se eu começar a descrever para vocês, a fazer uma indução de emoção com todos vocês aqui agora nessa sala, sobre a gente pegar um avião para ir lá para São Paulo, todo mundo senta no avião, acelera o cinto, sobe na aeronave, a aeronave vai subir, tal, tal, tal. De repente começa a ter muita turbulência, de repente o avião começa a tremer demais, as malas começam a cair, e a gente percebe que o avião está tendo uma queda, tendo despressurização, cai as máscaras, tal. Se eu começar a descrever isso de forma muito lenta e detalhada, ninguém aqui está no avião. Está todo mundo na sua casa, no seu escritório, sentado. Mas se eu começar a descrever de forma muito detalhada, vocês vão sentir a emoção de, ai meu Deus, ai, nossa, e tal. A gente vai começar a sentir a emoção. Ou seja, não está acontecendo, mas a gente sente uma emoção se eu descrever detalhadamente. Ou seja, a nossa mente não separa o que é real do que é imaginário. Se a gente entrar naquela emoção, a gente vai viver aquela situação como se fosse real. Eu acho engraçado porque faz 2 semanas atrás eu comecei a ver um documentário de uma mulher que faz mergulho, né? Faz mergulho, então ela tá querendo atingir ali o recorde dela, de não sei quantos metros, mergulhando sem cilindro, não sei o quê, tal, 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 beleza. Aí eu sento no sofá e fico assistindo. E a última vez que eu sentei para assistir, ela tava fazendo ali o seu mergulho mais profundo, e eu percebi que eu tava ficando sem ar no sofá. Então eu trancava minha respiração e eu tava segurando o ar, querendo respirar junto com ela, até a hora que eu percebi, meu Deus, eu tô sem ar, né? Ou seja, eu entrei na emoção do que eu estava assistindo, como se eu estivesse vivendo aquela realidade. Por isso que a maioria das pessoas, elas desenvolvem algumas patologias, né? Principalmente aí, ansiedade, síndrome do pânico, até mesmo toque aí, que seria o quê? Uma leitura errada que o teu cérebro faz diante de certa situação, né? Então, só para vocês entenderem que a gente acredita em verdades absolutas gerada através da nossa emoção, tá? Aí a gente vai trabalhar essa psicoeducação. Então, na terapia cognitivo-comportamental, como eu falei para vocês, ela é baseada em três crenças, né? Três crenças que é instalada na nossa infância, que seria a crença de desamparo, de desamor e de desvalor, tá? E o que ativa essas crenças de forma geral seria que na crença de desvalor, a pessoa ela vai ter uma certeza absoluta, irracional e inconsciente de que ela é incompetente, de que ela é incapaz e de que ela será sempre um fracassado, não importa o que ela faça. Por mais que ela tenha comprovações que ela consegue, mas o primeiro pensamento, o pensamento inerente que vai vir, é de que ela é um fracassado. Enquanto a crença de desamor, a pessoa se sente inadequada e ela não confia que ela possa ser amada. Além disso, ela tem certeza irracional de que ela será rejeitada. Então, essa pessoa, ela vai sair pelo mundo buscando confirmações, justificativas que confirmem essa crença que foi instalada nela. Lembrando que essas crenças são crenças nucleares instaladas lá na nossa infância, né? Já na crença de desamparo, a pessoa ela se sente frágil, vulnerável, sozinha, e ela tem dificuldade em confiar nas pessoas cujo convívio é novo. Então, só para vocês entenderem, na crença de desvalor, desamor e desamparo, as pessoas, quem tem essa crença muito evidente, quando a gente consegue identificar, tu consegue entender que a pessoa, ela vai sair pelo mundo buscando situações, se conectando às situações
que justifiquem essa crença dela, porque são crenças e verdades absolutas. Então, se eu tenho a crença de desamor, o que que eu acredito? Que eu não mereço ser amada. Então, eu vou sair aí buscando relacionamentos que façam eu ter certeza que eu não mereço ser amada. Então, eu vou lá me conectar com sabe aquela história do dedo podre? Todo mundo já ouviu falar, ah, essa mulher tem dedo podre. Sempre namora com homem que não presta, né? Tem 1000 homens e escolhe aquele lá que não presta. O que que é isso? Eu acredito que eu não mereço ser amada, eu acredito que eu não sou amada, eu acredito que eu vou ser rejeitada. Então, eu vou me conectar inconscientemente, irracionalmente com alguém que reforce e confirme essa crença em mim. Então, eu vou me conectar com homens que façam eu entender que eu não mereço ser amada, para minha cabeça dizer, tá vendo, ó? Não adianta, eu faço de tudo, eu sou boazinha, eu agrado, mas eu não mereço ser amada, né? Então, ela vai, é porque ela tem isso como verdade absoluta. Função do terapeuta e psicólogo quebrar essas verdades absolutas, né? Então, por exemplo, uma pessoa que acredita que ela não tem valor, né? Que ela vai ser um fracassado. Ela sempre vai se conectar a situações e em contextos diferentes, com personagens diferentes, essas situações sempre se repetem, sabe? Então ela vai se conectar com situações que confirme que ela é um fracassado. Nossa, eu me esforço tanto e não sou reconhecida no meu trabalho. Nossa, abriu uma vaga e eu tinha toda a capacidade, mas tá vendo? Ó, não adianta, eu não fui chamado. Quem foi chamado foi o Joãozinho para aquela vaga de trabalho. Não adianta, eu sou um fracassado mesmo, não importa o que eu faço, né? Ou faço tudo para minha família, mas ninguém lá em casa me reconhece. Eu faço tudo, eu entrego tudo, eu trabalho, eu vivo por essa família, mas eu nunca tenho reconhecimento do que eu faço, né? Então eu vou sempre me conectar com situações. A minha leitura, a minha ótica sempre vai ser diante de situações que confirmem as minhas crenças, né? Essas verdades absolutas. Então, aqui são falas no consultório de pacientes que eles vão trazer isso em algum momento nas sessões, né? Então, pensamentos automáticos de crenças de desamparo. Em algum momento a pessoa ela vai trazer essas palavras, né? Ah, eu sou inadequado, eu sou ineficiente, eu sou incompetente, eu não consigo me proteger, eu não consigo mudar, eu não tenho atitude, eu sou uma vítima, eu sou carente. Eu sou sem saída, eu não sou bom o suficiente, eu não sou igual aos outros. Então, essa pessoa que tem essa crença de desamparo, em algum momento ela vai trazer, nossa, independente, eu me conecto com pessoas, né? Eu sempre me conecto com algoz, porque todo algoz precisa de uma vítima e toda vítima precisa de um algoz. Então, eu sempre vou tentar me conectar com pessoas, situações e contextos que confirmam esse meu desamparo, né? Ah, eu tento pertencer àquele grupo, eu faço de tudo, eu tento agradar, mas eu sempre me sinto inadequada, eu nunca me sinto ajustada, parece que eu não pertenço a nenhuma tribo. Então, essa pessoa, ela vai acabar trazendo algum contexto, né, algum comportamento ou alguma fala que confirmem essas frases que a gente pega no consultório, tá? Então, os pensamentos automáticos de crenças de desamor, eu sou diferente, sou indesejado, eu sou feio, sou monótono, eu não tenho nada para oferecer para os outros, eu não sou amado, eu não sou querido, eu sou negligenciado. Essa parte do sou negligenciado é muito evidente nessa crença do desamor, porque tu vê a pessoa o tempo todo se negligenciando, se espremendo, se diminuindo para caber no mundo do outro, se diminuindo para caber em contextos por uma necessidade de se sentir amada, né? E aí ela vai perdendo a identidade dela e perdendo as características dela, por ela ter um desespero por essa necessidade de ser amada, né? Sempre serei rejeitado, abandonado, sempre estarei sozinho. Eu sou diferente, eu sou imperfeito, eu não sou bom o suficiente para ser amado. Então, ela sempre vai buscar justificativas na mente dela que justifiquem essas crenças, essa crença de desamor, esse pensamento automático, né? E os pensamentos automáticos da crença de desvalor eu não tenho valor, eu sou inaceitável, eu sou mal, eu sou um louco, eu sou derrotado, eu sou um nada mesmo, eu sou um lixo, eu sou um bosta, eu sou cruel, eu sou perigoso, sou venenoso, sou maligno, eu não mereço viver. Então é aquela pessoa que ela realmente ela se acha um nada. Aquela pessoa que fala, se eu morrer, ninguém vai sentir minha falta. Se eu morresse hoje mesmo, seria melhor para os outros. Eu tenho certeza que se eu morresse, seria melhor para meus filhos. Se eu acredito que eu sou mal, eu só acredito que eu sou um lixo, que eu sou uma derrotada, porque eu faço, 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 nunca ninguém me reconhece, sabe? Então, se essa pessoa que vai estar se conectando com situações de desvalor, né? Então, essas, gente, são as três crenças nucleares, segundo Aaron Beck, dos pensamentos automáticos, né? Desamor, desvalor e desamparo. A partir dessas crenças, imagina um tronco de árvore, a partir dessas crenças
vem as outras ramificações. Mas a base de qualquer outra crença que tu tiver, medo de dirigir, medo de tal coisa, tal, a crença raiz, ela sempre vai ser desamor, desvalor, desamparo. Então, é nessa raiz, nesse tronco que a gente tem que mexer para ter resultado lá nos galhos, lá nas folhas, né? Aqui, gente, eu vou entrar nessa parte mais clínica, deixa eu só chegar assim, pronto. Aqui. Né, eu vou trazer um exemplo de consulta, até vou trazer um diálogo bem legal que eu peguei do mês passado e transcrevi aqui. Mas assim, ó, a técnica na consulta para cliente que tem pensamentos negativos são pacientes, né, para clientes que têm depressão, pacientes muito autocríticos, pacientes muito negativos, muito ansiosos, pacientes que têm síndrome do pânico, pacientes que têm o toque, o próprio toque também, né, o transtorno obsessivo compulsivo, né? Para que nós possamos examinar e contestar os pensamentos, isso aqui é muito importante. A gente precisa saber as definições. Se você se rotula um fracassado, né? Se você se rotula um fracasso, a gente precisa saber o que que fracasso significa para si. Como que você define fracasso? Você está usando termos e conceitos que você jamais definiu para si mesmo ou para os outros. Então, nesse momento, né? Vamos supor, o paciente chega na minha frente, ele fala assim: porque tal, tal, eu sou um fracassado. Então, a gente entende ali que tem uma crença de desvalor. E aí é onde a gente chega e fala, defina o que é ser fracassado. Qual a tua definição de fracassado, né? Geralmente, gente, ele vai dizer da situação dele, né? Uma pessoa fracassada, imagina que essa pessoa está desempregada. Uma pessoa fracassada é uma pessoa que não tem emprego, que não serve para nada, que não tem valores, que tudo que tenta não consegue, tudo que tenta dá errado, quebra o tempo todo, tem desconforto na família. Ali eu peço para o paciente escrever, né, suas respostas numa folha de registro de pensamentos, né? Essa técnica, o nome dela, ela é conhecida como técnica semântica ou a técnica da régua. Eu vou escrever mais isso para vocês. Porque a gente precisa trazer a definição para a pessoa daquilo que ela acha que ela é. A gente precisa pedir para a pessoa trazer uma definição daquela fala que ela acha que é. Ó, por exemplo, hoje mesmo, eu atendi um paciente que já acho na terceira, quarta vez, e ele está trabalhando muito a questão da paternidade dele, né? A maneira que ele lida com a filha. Ele tem uma filha adolescente. Então, ele trouxe hoje na consulta o seguinte: eu sou um pai ruim, eu sou um péssimo pai, eu acho que eu não sou um bom pai, eu faço de tudo e eu não sou bom, e tal, tal, tal. Enfim, fez as queixas dele ali, eu já tinha pegado o que estava acontecendo, né? Primeiro, ele tem essa crença muito enraizada de desvalor, né? E daí eu falei, Joãozinho, o que é ser um bom pai para ti? Me define o que é ser um bom pai, né? E depois, numa outra coluna, eu pedi para ele me definir o que que é ser um pai ruim, né? Então ele me colocou ali. Eu disse, me diz, João, o que que é ser um pai ruim? Um pai ruim é um pai que não dá suporte, que não dá sustento para sua filha, que não conversa, que não fala, que não busca na escola, que não dá educação, que não quer saber da vida da filha, enfim. E daí eu pedi para ele definir o que é um bom pai, né? E daí ele descreveu um pai presente, um pai que conversa, um pai que tira dúvidas, enfim, botou ali na coluna dele, né? E daí eu coloquei para ele, olha só, tu me disse hoje no começo da consulta que tu é um pai extremamente presente. Tu me disse que tu paga a pensão. Porque ele recém se separou, ele tá com esse sentimento, né? Tu paga a pensão, tu é um pai presente, tu busca na escola todos os dias, né? Então eu fui quebrando essas verdades absolutas dele. Então, o que ele achava que era ser um pai péssimo e ruim, que estava desse tamanho, a gente conseguiu trazer para uma realidade, né? O que é ser um bom pai para ti? Aí ele teve algumas faltas e aí a gente trabalha aquelas faltas dele ali, tá? Então assim a gente vai descobrir o que que é uma definição de fracasso. Aqui, eu sei que tá um pouquinho extenso, mas vale a pena esse diálogo aqui que eu transcrevi para vocês, tá? Eu vou ler com vocês, vocês vão entender aqui. Deixa eu só chegar aqui do lado. Então, aqui, gente, eu trouxe um diálogo de consultório mesmo, faz mais ou menos umas 2 semanas, essa paciente aqui. Então, eu, como terapeuta, eu transcrevi para vocês, tá? Eu, como terapeuta, eu perguntei para ela. Isso aqui já foi mais no fim da consulta, para vocês entenderem. Eu coloquei para ela: você disse que se sente um fracasso desde que João a deixou. Como você definiria fracasso? Eu perguntei para ela, para a paciente. E a paciente me trouxe: bem, meu casamento não deu certo. E eu coloquei para ela: então você acredita que o casamento não deu certo porque você, como pessoa, é um fracasso. Aí a paciente escreveu: se tivesse dado certo, ele ainda estaria comigo. Aí eu coloquei para ela: então podemos concluir que as pessoas cujos casamentos não deu certo são todas fracassadas? É isso mesmo, né? Eu coloquei para ela. E a paciente disse: não, eu acho que. A paciente disse: não, eu acho que eu não iria assim tão longe. E eu coloquei para ela, né? Por que não? A gente deve ter uma definição diferente de fracasso para você
e para outras pessoas restantes a gente deve ter um outro tipo de definição, né? Então, tipo, o que que é definição de fracasso? É igual para todo mundo, não é só para você que é diferente, né? Aí eu coloquei para ela. Você vê que a definição de fracasso é bem diferente de como as outras pessoas poderiam defini-lo. Poucas pessoas diriam que alguém que se divorciou é um fracassado, é um fracasso. Vamos nos concentrar agora na extremidade positiva. Como a maioria das pessoas define sucesso em relação a alguém. Então, quando a pessoa ela está na sensação de fracasso, a gente define fracasso e vai para outra polaridade, define sucesso, tá? Que vocês vão entender em relação de alguém. Aí a paciente colocou, bem, elas podem dizer que as pessoas que têm sucesso, bem, elas podem dizer que as pessoas têm sucesso quando atingem alguns dos seus objetivos. Eu botei, ok. Então poderíamos dizer que se alguém atinge seus objetivos, essa pessoa é bem-sucedida. O paciente colocou, certo. Aí eu perguntei, também poderíamos dizer que as pessoas têm diferentes graus de sucesso. Algumas pessoas atingem mais objetivos do que as outras? A paciente colocou, sim, eu acho que sim. Então eu coloquei para ela. Então, se aplicarmos essas ideias a si, poderíamos dizer que atingiu alguns dos seus objetivos na sua vida? Eu perguntei para ela: você já atingiu alguns dos seus objetivos, né? Se sim, eu terminei a faculdade, eu trabalhei nos últimos 6 anos, eu criei o meu filho, e ele teve alguns problemas médicos, alguns anos, mas eu consegui bons médicos para ele, né? Então, eu coloquei para ela. Então, poderíamos dizer que esses comportamentos foram bem-sucedidos? E a paciente colocou certo. Eu tive alguns sucessos. Como terapeuta, eu coloquei: será que não existe uma contradição na sua forma de pensar, chamar a si mesma de fracasso, mas dizer que teve vários sucessos? Aí a paciente colocou, né? Sim, isso faz todo sentido, né? Por que que eu trouxe esse pedacinho desse diálogo? Só para vocês entenderem. Que ela começou dizendo que ela é uma fracassada porque o casamento dela não deu certo. Então eu coloquei para ela: então quer dizer que todo mundo que é divorciado, todo mundo que o casamento não dá certo, é um fracassado. É isso que tá me dizendo. A definição de fracasso para ti é ser divorciado. E aí ela colocou que não é todo mundo que é separado e que não é separação, o divórcio não é uma definição de fracasso, né? Então eu vim tentando instigar ela, e quando eu vi que chegou num viés, eu pedi para ela definir o que é sucesso, né? Porque a gente tem que ir sempre para a polaridade, o que é fracasso e o que é sucesso. E aí a gente coloca para ela: sucesso é tal coisa, o que que tu já fez que te gera sucesso? Ali ela colocou, ela se formou, fez faculdade, cuida do filho, o filho um tempo ficou muito doente, ela conseguiu bons médicos, ou seja, ela teve vários pontos de sucesso na vida dela. Ou seja, ela chegou achando que ela era fracassada desse tamanho porque o casamento não deu certo, e ela sai entendendo que fracasso não é especificamente uma separação, né? Então a gente precisa quebrar, primeiramente a gente precisa quebrar essas verdades absolutas para o paciente, né? Para que ele consiga sair do negativo e pelo menos ter uma luz ali no positivo, tá? E aqui eu vou trazer duas técnicas aqui que eu utilizo muito no consultório, que é referente gente, que é referente a mais ou menos esse diálogo que eu trouxe aqui atrás, né? Então, eu pego uma técnica que dá muito resultado, geralmente eu dou para a pessoa levar isso embora, né? Vamos colocar uma paciente recente, né? Eu perguntei para ela o porquê que ela se sente, por que que ela acredita que ela não merece ser amada, né? A crença de desamor aí. Então, eu perguntei para ela o que que uma pessoa amada merece ser, merece ter na vida. E daí ela me botou em tópicos. Uma pessoa amada merece um bom relacionamento, merece estabelecer limites, merece conseguir dizer sim, dizer não, colocar os seus valores, identificar os seus conceitos. Enfim, ela colocou ali várias coisas que ela entendia o que que merecia ser amada. E eu pedi para ela me definir o que que seria uma pessoa que se sente desamada, uma pessoa que entende que o amor não é para ela, que os relacionamentos não são para ela, né? E ela me colocou, né? Pessoas que se relacionam com pessoas que traem, pessoas que quando encontram alguém que fazem bem para elas, elas criam um processo de autossabotagem. Então ela começou a definir ali, né? E ela botou, há 3 anos eu não me relaciono e tal, 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 tal. Ela começou a descrever mais ou menos ela ali, né? Então eu peguei assim, ok, vamos pegar tudo isso que tu escreveu e vamos colocar numa régua aqui, de 0 a 10, né? De 1 a 10. De 1 a 10, o quanto tu entende que relacionamentos não são para ti? O quanto que tu entende que tu não merece ser amado? O quanto que tu entende que tu tá mal na área afetiva, né? Na tua fatia da tua pizza, enquanto que tu entende que tu tá mal na área afetiva. Ela me colocou 9. 9 porque faz 3 anos que eu não me relaciono, eu entro em aplicativo, eu saio, eu me arrumo, eu faço de tudo e não consigo encontrar ninguém. A gente até brincou, né? Não tem homens para mim no Brasil, ela ainda brincou, né? Então, ela entende que ela não nasceu para relacionamento, ela não serve para isso. Mas, gente,
Como ela coloca 9, a gente pode pensar, nossa, é uma nota muito alta. Como é que a gente vai reduzir essa régua? Como é que a gente vai puxar essa régua lá para o 1 ou para o 2? Como terapeuta, vocês têm que entender o seguinte: não importa se ela disser 1, 2, 3, 5 ou 9, tendo uma margem ali de 1%, né? Uma margenzinha de 1%, é ali que a gente vai começar a ter o elástico, né? Ah, ok, Mariazinha. Tu me disse que tu não te relaciona há 3 anos. Como foi o teu último relacionamento, né? Ela me trouxe, né? Ah, foi um bom relacionamento. Chegou um momento que ele fazia tudo que eu queria, então eu comecei a enjoar, a cansar dele. E aí a gente começou a ter discussões e tal, 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 e tal, 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 e comecei a me sentir insuficiente. E aí ele terminou comigo, né? Então eu coloquei pra ela, tu percebe que tu foi criando uma cama nesse desamor para confirmar e para justificar as tuas crenças de desamor, né? A tua crença que tu não merece ser amada, a tua crença que tu te conecta com homens que não te valorizam, ou seja, homens bons pra ti não têm valor. E daí a gente começou a trazer essa justificativa aqui junto com ela, né? E a gente consegue começar a espaçar. Então, realmente, quando ela sai da consulta, de 0 a 10, como que tá a tua crença de desamor hoje? Como que tá a crença que tu entende que relacionamentos não são para ti? Ah, hoje eu já saio daqui me sentindo no 7, sabe? Então, a gente precisa pedir para a pessoa definir, trazer uma definição do que é fracasso, do que é ser um bom pai, um mau pai, do que é não ter bons relacionamentos, do que é ter medo, do que é, medo de lidar com amizades, medo de estar em meio social, medo de conseguir um emprego, medo de palestrar. A gente precisa pedir para a pessoa trazer uma definição para que a gente consiga quebrar a verdade absoluta, que são os pensamentos inerentes que ela tem ali dentro. E essa observação distante que eu coloquei ali, quando a pessoa tem dificuldade, porque assim, a pessoa, ela não vai ser justa com a definição dela. É muito óbvio que o paciente não vai ser justo. Por quê? Porque quando tu pedir para o paciente definir aquilo, ele vai falar só sobre ele, né? Então vamos supor, o que que tu acha que é ser um fracassado? E no momento a pessoa está desempregada. Ah, uma pessoa fracassada é uma pessoa que não tem emprego, que não tem carro, que procura emprego e só recebe não. Ela vai começar a descrever ela, e deixa ela descrever ela. E daí eu falo, ok. Então, vamos trazer para a realidade. Sai um pouco da dinâmica, sai um pouco da maquete, dá um zoom na situação, sai um pouquinho de ti, te olha de fora e realmente observa se somente essa questão de definição de desemprego é o fracasso. Tu tem carro? Tem. Tu tem casa? Tem. Tu faz as tuas coisas sozinho ou tu precisa de alguém para fazer para ti? Faço. Tu consegue fazer teu próprio alimento? Tu consegue se vestir sozinho? Tu consegue tomar banho? Tu consegue pagar uma conta? Tu consegue fazer uma atividade física? Tu consegue... Então, tu entende que uma pessoa fracassada, ela não faria nada dessas coisas aqui que é dito, né? Como pessoa bem-sucedida para o padrão social, né? Então, o que que a gente entende? A gente começa a quebrar aquela verdade absoluta e o fato da pessoa estar desempregada é apenas um ponto e não uma definição de fracasso total. Nisso daqui, o que que a gente faz? A gente vai trabalhar a autoestima da pessoa, né? A gente vai trabalhar a pessoa trabalhando a sua autoestima, trabalhando a sua autoconfiança, para quebrar aquela verdade e ela pegar um movimento de autossabotagem. Então, quando vier aquela. Fui para uma entrevista de emprego e me disseram não de novo. Ok, me disseram não, porque poderia ter pessoas melhores do que eu, porque pode ser que eu não tenha me encaixado naquele perfil, pode ser realmente que a empresa não precisa das minhas habilidades, pode ser que eu tenha que desenvolver mais as minhas habilidades, mas ela traz isso para uma situação real, sabe? Então, quando a gente dá esse esquema para a pessoa da régua, isso eu sempre faço no começo, né? Peço para definir o que é fracasso, peço para definir o que é sucesso, peço para definir o que é uma pessoa, o que que seria um bom relacionamento, o que que seria um mau relacionamento. Peço para definir o que é ser um bom pai, o que é ser um mau pai, né? Então eu peço para a pessoa trazer definições e eu começo a confrontar essas verdades absolutas dela ali, tá? E aí a gente joga isso para uma régua e começa a abrir um espaço, ó. Tu entende que de 0 a 9, só o fato de tu estar desempregada é que te torna um fracassado. Então, tem um peso tão grande assim o desemprego nesse momento, que olha só, tu paga tuas contas, tu dirige, tu toma banho, tu te veste, tu prepara tua comida, tal, tal. Será que a gente não pode trazer essa regra um pouquinho mais? A gente não abre uma lacuna maior nesse espaço, né? Então a gente começa a confrontar. E, gente, quebrar um pensamento automático, a pessoa tem isso às vezes durante 20, 30, 50, 60 anos, ela senta na tua frente. E ela acredita nessa verdade absoluta. Ela não vai quebrar isso num momento. Por isso que a gente tem que dar técnicas e práticas que a pessoa pense. Tu não pode pensar pela pessoa. Tu tem que colocar ali, de preferência, dar o papel e pedir para a pessoa escrever. Defina o que é fracassado. Defina o que esse Isso, pensamento tem a respeito. só para complementar, Aline, também para ajudar os alunos, né? Isso era uma coisa que eu ia te Aham. perguntar depois da tua explicação sobre justamente isso, né?
Uma coisa que a gente pratica muito é que toda vez que o paciente ele exerce a habilidade de escrever, de olhar, a gente sente que isso fixa mais. Então, como é que tu aplica? Tu pede para ele desenhar a régua, desenha de 1 a 10. Quando tu falou ali, Isso, tu questionou para o paciente, me diz o que que é ser fracassado e lista itens, né, de um fracasso. Depois lista itens opostos, no caso do que seria o sucesso. sucesso, Você pede né? para ele fazer essa lista e ele próprio apunha e escrever na tua frente? Como é que Ele tu próprio punha faz escrever na isso? minha frente. Por que que ele próprio punha escrever na minha frente? Porque no final a gente vai fundir essa lista através dessa régua. E aí o que a gente vai fazer, que ele vai levar para casa, são os cartões, que eu vou colocar agora, que são os cartões de enfrentamento. Então, por exemplo, assim, é como se ele fosse mandar recados para ele durante o dia, né? Vamos supor, ele vai botar ali, não sou, tenho sucesso, pois consegui preparar meu alimento. É uma pessoa bem-sucedida, é uma pessoa que consegue fazer atividade física 3 vezes por semana. Uma pessoa bem-sucedida, nananã. Então ela vai ter esses cartões de enfrentamento ou na cabeceira da cama, ou na mesa do escritório, ou no planner do celular, para que de vez em quando, quando ela pega tendo esse pensamento negativo, esse pensamento de crença distorcida, esse pensamento automático, ela contraponha com aquela definição que ela tem de sucesso. Por quê? Porque ela vai vir tipo, nossa. Essa semana só consegui ir pra academia uma vez, sabe? Ela vai começar, eu sou um fracassado mesmo, não adianta, eu começo coisa, botei que ia começar a ler um livro, não adianta, só li ali um capítulo, fiquei enrolando, joguei pra frente e tal. Então ela precisa cumprir esses cartões de enfrentamento, para que ela quebre essas verdades absolutas. Porque através, a régua a gente aplica no consultório, a pessoa não leva pra casa. Que é a régua que eu vou ter o parâmetro para ela, ó, tu começou dizendo que de 0 a 10 tu sentia 9 fracassado, a nota tu deu 9 como fracassado. Tu tá saindo daqui agora da consulta de 0 a 10 sentindo, tendo uma percepção de fracasso de qual número. Pode ser que ela diga 9 de novo, né? E beleza. A gente vai bater em cima disso, né? E aí, principalmente quando ela tem pensamentos durante a semana, até ela me voltar na próxima semana, no próximo 15 dias, né? Eu peço para ela anotar, ó, Aline, teve uma situação lá no meu trabalho que o meu colega falou tal coisa para mim e eu me senti desvalorizada nesse momento, sabe? E daí, como eu falei ali no começo, não é sobre o objeto em si, é sobre a reação da tua situação. O teu colega, ele é apenas uma peça que falou algo que te fez gatilhar alguma coisa que já estava dentro de ti. Então, vamos dizer que assim, o Renato disse para mim assim, ó, ai, Aline, tu é feia. Como eu já tenho isso muito bem trabalhado dentro de mim, eu vou dizer, tá bom, beleza. Tudo bem, se tu acha, beleza. Agora, se eu tenho a sensação de desamor, se eu tenho minha baixa autoestima, se eu não trabalhei a minha autoestima, se eu tô me sentindo desvalorizada, se naquele momento, essa fala do Renato, eu te acho feia, ela vai ser um gatilho para eu entender que eu não sou boa em nada, que eu não deveria sair na rua, que eu não mereço ser amada, que não importa o que eu faça, que tal, tal, tal. Então, o que que acontece? Ela sempre vão ter frases ou situações que vão gatilhar, né? Tem uma situação que é interessante, né? Que uma paciente chegou faz mais ou menos um ano. Ela chegou no consultório com pânico, né? Ela bateu o carro e estava com medo de voltar a dirigir, né? Então ela se sentia uma fracassada por não conseguir dirigir. Isso que não foi uma batida de carro trágica, foi aquela batidinha que tu dá no carro da frente, né, aquela encostadinha. E a partir dali, toda vida que ela sentava no carro, ela tremia, começava a suar, não conseguia. E mesmo se alguém fosse dirigindo do lado dela e ela fosse como carona, ela não conseguia, beleza. Então ela chegou com o quê? Com o comportamento. Esse é o comportamento. Eu não consigo mais dirigir desde que bati o carro, né? Desde que encostei o carro. Aí eu perguntei pra ela o que que sentar no carro gerava de emoção nela. Ansiedade, medo, pavor, pânico, enfim, tremores, ok. E aí a gente começou a buscar o pensamento que passava nela. E muito engraçado, por isso que é tão importante a gente investigar e falar dessa questão do gatilho, que ela bateu, a gente chegou na conclusão, né? É muito louco, porque toda vida que ela percebeu que toda vida que ela passava em frente à padaria e sentia cheiro de pão novo, ela começava a ter as mesmas sensações de tremor, de medo, de ansiedade, de tal. Então, cavando a história dela e chegando nessa questão dessa trava que ela tava, a gente percebeu que quando ela bateu o carro em frente a uma padaria, no trânsito, voltando do trabalho para ir na escola buscar o filho. E ela lascou o carro na frente da padaria. E era fim de tarde, e ela falou que ela lembrava muito daquele cheiro de pão no momento que ela bateu. Então ela começou a chorar, ter tremor, tal, tal, tal. Então ela não precisa bater o carro para ter aquela emoção, aquela sensação. Toda a vida que ela sentia o cheiro de pão novo, de pão de padaria, remetia toda aquela situação, só que ela não associava a batida de carro. Então o que que a gente teve que fazer? Links para ela entender o gatilho, para ela quebrar essa crença de incapacidade, né? De entender que ela não é boa, que ela não tem capacidade, que ela não consegue concluir as coisas sozinhas, né? Para a gente conseguir quebrar esse pânico
de direção, né? Aí o Isso, que que a gente vai fazer a partir desse momento? Quando a gente identifica a dessensibilização. Tu não vai mandar, agora que a gente descobriu de onde veio, tu vai sentar no carro e vai sair rodando pela cidade. Não. Tu vai pedir primeiro para ela sentar dentro do carro, na garagem, sentar, botar a mão no volante, botar a mão na marcha, sentir, fica ali uns 10, 15 minutos, sai. No outro momento, tu só vai ligar o carro, ficar dentro do carro, parada, sai. No outro isso dia, tu vai é, lá, vai para frente, vai para trás. isso é importante porque chegou uma pergunta aqui também. Isso que a Aline falou ali, por exemplo, do cheiro do pão, né? Existe até um termo em psicologia, na neurociência, que eles chamam de engrama, tá? Para quem não sabe, Hum, engrama é um traço que fica impresso na nossa psique através de uma experiência física, né? Então, como ela falou, a pessoa sofreu um acidente, naquele momento tinha uma padaria perto, então veio o cheiro de pão. Então pode ser que em outros momentos ela tá bem, a pessoa tá tranquila, batimento cardíaco normal, e de repente ela sente o cheiro de pão, o cheiro de pão remete à lembrança e o coração dispara, a mente fica turva, vem pensamentos automáticos negativos. Isso se espalha para outras situações, por exemplo, a pessoa que sofreu um acidente em um dia muito quente ou em um dia muito frio, por exemplo, isso. tá? Isso também pode estar acontecendo. Porque isso que a Aline falou de forma didática, né? Pensamentos, comportamentos e sentimentos, a gente, quando ensina de forma didática, a gente coloca um depois do outro, mas tudo isso acontece embaralhado na cabeça do paciente. Baralhar. Por isso que eu falei Então, de às frente vezes é um para trás para sentimento, vai frente, disparar né? um pensamento e assim fica girando. E Exatamente. para os alunos do grupo de membros, tentem assistir o nosso curso lá de Sistema Nervoso Autônomo, que a gente fala justamente sobre isso. Quando um paciente, por exemplo, às vezes até coisas simples, tá? Pô, o paciente às vezes vai na academia e faz um exercício cardio de corrida ou de HIIT e o coração dispara. Às vezes essa ação pode ser o gatilho para um pensamento também. Mas só para Isso. complementar o que a Aline falou aqui sobre porque a Aline está falando de muitas coisas, né? Por exemplo, essa questão do medo de dirigir, que ela falou, aí tu vai ter técnicas de Isso. exposição ao objeto Isso. para que a pessoa recupere a confiança. E a Ana perguntou aqui uma coisa que eu vou te passar, tá? Ela perguntou o seguinte, né? Isso no caso a régua, né? Isso Tá. serve para medo de qualquer tipo, como por exemplo, falar em público? Eu vou dar uma breve Com resposta, certeza. depois tu continua. Tá. É que a Aline ela está passando as técnicas individuais, mas com o passar do É. tempo vocês vão associando as técnicas. Então, o medo, tu vai aplicar a técnica da regra, né? Tá? O que que é o medo para ti? Define uma pessoa com muito medo, tu vai definir. E depois, técnicas de enfrentamento do medo. Aí a exposição, como a Aline falou, ela pode ficar mais à vontade para explicar a parte de agora. Isso, exatamente. E sim, a régua ela vai se aplicar, porque o que que acontece? A pessoa ela precisa de algo visual. É o que a gente chama na terapia do trauma de glimmers. Essa palavra glimmers são âncoras que a gente vai criando no processo para que a pessoa entenda que, tipo assim, o medo, né? O medo ele está ali. Só que eu vou dar o medo o tamanho real que ele tem, né? Então, vamos supor, essa pessoa chega ali, Aline, eu vim porque eu tenho medo de falar em público, né? E daí eu peço para ela, né, para ela definir o que que é medo, peço para ela definir o que que ela sente, né, a oposição do medo, como que ela se sente segura, né? O que é se sentir segura, na verdade, né? Então ela vai colocar ali, e aí quando ela me traz o que é medo e o que é se sentir segura, a gente vai ajustando, porque de 0 a 10, qual é o tamanho do teu medo? 10, né? Vamos colocar. Ok. Então defina medo. Com certeza, como eu disse, a pessoa ela vai falar dela. Medo é falar em público, é rirem de mim, é gaguejar, é ficar vermelha, é suar, é não conseguir apresentar. Ela vai descrever dela. E tu deixa, e tu vai dar asa para o que ela tá falando ali, né? Asa que eu digo, ela vai falar realmente a realidade dela. E daí, quando ela termina de falar, ok, esse medo, tudo isso que tu descreveu, se aplica para todas as pessoas, se aplica para o mundo isso, medo, a definição de medo é isso, né? Se, sei lá, eu chegar ali fora e conversar com outra pessoa, esse medo ele se aplica para outra pessoa ou tu tá falando do teu medo, né? Então ela descreveu o medo dela e a gente vai botar um medo no contexto geral. Medo de, sei lá, de morrer, medo de me separar, medo de, né, enfim, né? Por que que é tão importante ter a definição da pessoa, gente? Porque a pessoa ela vai reforçar o comportamento dela o tempo todo. Ela vai, o que ela vai fazer é reforçar o comportamento dela o tempo todo. Eu tenho medo de falar em público. Se eu falar em público, eu vou passar mal. Logo, eu não vou falar em público. Se eu falar em público, eu vou passar mal. Logo, eu não vou falar em público. A cabeça dela vai ficar assim, sabe? Eu gosto de trazer casos do consultório porque é a minha dinâmica, a minha vivência, né? Eu atendi uma mãe, né, que ganhou um bebê, estava com uma depressão pós-parto muito forte, acompanhada por psiquiatra, enfim, tal. E ela estava com medo
de matar o bebê. Porque ela pensou, e se eu acordar no meio da noite e afogar meu bebê? E se eu acordar no meio da noite e sufocar meu bebê? E se eu acordar no meio... Então, o que que acontece? Ela não dormia porque ela ficava a noite inteira revisando. Ela achava que se ela dormisse, ela podia acordar e olhar pro bebê e matar o bebê, sufocar o bebê. Então, o que que ela fazia? Ela reforçava muito o comportamento dela. Se eu dormir, pode ser que eu levante, mate e não veja. Se eu dormir, pode ser que eu levante. Então, ela começou realmente a surtar, a pirar, enfim, tal, né? Então, além dos tratamentos, além da rede de apoio que estava ali com ela, né? Sogra, enfim, tal, que é extremamente importante. O que que a gente teve que quebrar nela, né? O reforçamento de comportamento, né? Olha só, se tu dormir, tu não vai matar teu bebê. Se tu dormir, tu tens uma rede de apoio, tu tá passando por um momento, tal, tal. O que que eu quero dizer? Quando tu tens o medo, quando tu tens um trauma, quando tu tens alguma situação, alguma dinâmica, uma ansiedade, uma depressão, tu vai fazer tudo que reforça aquele comportamento, né? Então, por exemplo, alguém que tem uma depressão ali crônica, que não consegue fazer uma atividade física, que não consegue sair de casa, que não consegue tomar um banho. Então, é óbvio que a pessoa tem ali a questão da vontade, né? Ela não vai ter a vontade, porque essa vontade está quebrada, né? Mas quanto menos ela faz, mais ela reforça essa situação. Então, a gente precisa achar uma janela, um glimmer nisso, para que ela saia dessa situação, né? E o que que seria esse glimmer? A gente busca muito nas definições. Então, a pessoa vai dizer, ah, vamos botar ali, medo de falar em público, né? Se eu falar em público, eu vou ficar vermelha, eu vou gaguejar, vou passar mal, vou passar vergonha, vou ser chacota, vão rir de mim, blá, 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 blá. Então, de 1 a 10, tenho 10, né? Tá, e o que que é, e tirando esse contexto, o que que tu entende, uma definição de medo para geral, né? De uma forma geral. E a pessoa vai colocar ali, ah, medo de morrer, medo de ficar sem comida, medo de perder meus pais. Tu já percebe que o medo que ela vai olhar de uma forma social se distancia completamente daquele medo que ela está descrevendo dela ali. Então é a hora que a gente vai fundir isso e vai trazer. Tu entende que esse teu medo, uma escala de 0 a 10, ele está ocupando a tua mente inteira, mas se a gente trazer ele para a realidade, ele não tá ali no 10, né? E a gente começa esses enfrentamentos, né? Porque quando tu define, põe na régua, identifica, tu começa a trabalhar o enfrentamento, que é o que a gente fala de na terapia cognitivo comportamental, a gente chama de dessensibilização sistêmica, né? Por exemplo, tenho medo de pegar elevador. Tem pessoa que sobe 20 andares e não pega elevador. Então, tu vai dizer, não, vai lá no elevador, não vai acontecer nada, vai lá. Óbvio que não, né? Que não vai fazer isso, porque a pessoa não tá te pagando para tu fazer isso. Então, o que que tu vai fazer? Além de identificar o que que o elevador representa para ela, os pensamentos, as emoções, o comportamento, qual a definição daquele elevador ali para ela, daquele medo que ela sentia disso, quando que começou, tal, tal, tal. Tu, depois de tudo isso, tu vai começar a trabalhar com ela o enfrentamento e a dessensibilização sistêmica. Para na frente do elevador, um dia, dois, durante uma semana, tu vai só parar na frente do elevador. Segunda semana, tu só aperta o botão, olha que abre, fica ali esperando. Terceira semana, tu só vai descer um andar. Se precisar, alguém vai te acompanhar. Então, tu vai começar a dessensibilizar aquela pessoa, né? E tu precisa dar essas tarefas para ela, porque ela vai melhorar na prática, né? Então, quando eu falo desses glimmers, por exemplo, assim, ó, imagina que eu tô numa reunião, tô aqui dando aula, imagina que eu tô aqui dando aula. E dar aula me gera ansiedade, né? Ah, me gera ansiedade, eu tô aqui nervosa, eu não posso simplesmente aqui agora começar a gaguejar e tal, 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 e ficar desse jeito. Então, a gente vai também dar técnicas para os momentos, né? Estímulo bineural, né? A gente pode pedir para pessoas, estar na mesa de reunião, bater o pé esquerdo, direito, trabalhar a respiração, Diafragmática, de quatro até tempos. a respiração da mão, porque eu gosto de passar técnicas que a pessoa consiga fazer escondida, né? Então a gente traz aquele inspira, expira, e ela pode fazer embaixo da mesa. Imagina que eu tô aqui falando com vocês e eu tô muito nervosa, imagina isso. Nossa, tô muito nervosa. Então, eu tô aqui falando e eu vou estar embaixo da mesa aqui, né? Aqui, ó. Expira, expira, inspira, expira. A gente consegue fazer isso com a mão, escondido. Parece simples, mas funciona pra caramba. Porque o que que tu tem que fazer? Tirar a pessoa daquele pensamento obsessivo e trazer ela para um glimmer, né? Para uma coisa que tire ela, né? Então, por exemplo, tô num lugar onde estou me sentindo é, desvalorizada, ridicularizada, desprotegida, desamparada, né? Então, existe esse bater de borboleta que a gente fala, também é uma técnica da terapia cognitivo comportamental, que é tu colocar o esquerdo no direito discretamente e tu começar a bater, né? Tu pode fazer isso. O ideal mesmo em casa é esse tipo de batimento, né? Porque tu vai estimular alguns pontos do teu corpo, mas aqui, ou então bater no pé esquerdo, direito, esquerdo, embaixo da mesa, não é taca, 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 bater esquerdo, direito, esquerdo. Ou seja, tu vai estimular regiões do teu cérebro que te tire daquele medo, daquele momento, e vai te trazer para uma realidade, né? Então tu sai lembra que eu falei que a nossa mente não difere o que é real do que é imaginário. Então tu vai sair do imaginário. Ai, meu Deus, pode ser que eu tô vermelha, pode ser que eu tô nervosa, pode ser que eu esteja suando, pode ser que as pessoas estão me vendo, pode ser. Então, ou seja, eu vou estimular alguma coisa aqui que me traga para o que eu tenho que fazer, entende?
Então, primeiro Está. passo, gente, identificar como terapeuta, identificar a crença, desvalor, desamor ou desamparo. Identificou? Começar a quebrar a verdade absoluta. Como se quebra a verdade absoluta? Pegando as falas da pessoa, eu sinto as falas, os comportamentos ou as emoções, né, da pessoa, e pedindo para ela definir, olha só, o Renato, tu sempre me fala, todas as vezes aqui na consulta, tu sempre me diz que se tu perder o teu emprego, a tua família vai te odiar. Se tu perder o teu emprego, tu não é ninguém. Se tu perder o teu emprego, tu é um bosta. Me defina qual o valor do emprego para ti. Ah, o emprego me traz sustento, então, me defina qual é qual a percepção que tu tem que as pessoas acham de ti diante de uma pessoa empregada ou desempregada, né? Porque o que acontece? Ah, uma pessoa desempregada é muito ruim, beleza. Mas realmente, assim, ela vai tomar essa proporção toda a ponto de tu perder o teu valor, perder a tua família, teus amigos não vão mais falar contigo, tu não vai mais sobreviver, tu não vai mais. Tu entende? Então, é trazer para a pessoa uma dinâmica real. Não é fazer de conta que, não, ficar É. desempregado não dá nada. Não é isso. Daqui a pouco É tu só acha outro trazer um emprego, tamanho né? real. Exatamente. Uma coisa que é importante, pessoal, assim, né? Deixa eu ir lá. Todo mundo falar algumas verdades. Todo terapeuta tem o objetivo de ter uma agenda cheia, de ganhar dinheiro com isso, de ajudar as pessoas. Só que vocês só vão conseguir atingir esses objetivos, ter uma agenda cheia, ter muitos pacientes, conseguir ganhar dinheiro com isso, fazendo um bom atendimento, tá? E existem muitas formas de fazer um bom atendimento. Porém, dentre todas essas formas, existe muito um passo a passo, tá? Alguns elementos centrais que precisam ser feitos. Lá no curso do Sistema Nervoso Autônomo, no curso de TCC para consultório, que está tudo dentro do grupo de membros, a gente fala muito de uma grande importância que é o quê? Quando você vai tratar um paciente que é ansioso, que é deprimido, que é estressado, você precisa tirar esse paciente desse mundo imaginário das ideias e trazê-lo para o mundo real. Porque só existe um local no universo que a gente pode melhorar, que é a nossa conexão com o presente. Então, tudo que a Aline mostrou aqui para vocês, tá? Desde o processo de conversação, de questionamento, de fazer o paciente escrever características negativas do problema que ele trouxe, o exemplo do fracasso, depois escrever as características positivas, aplicar a régua. Observe que são sempre comandos do terapeuta para que o paciente faça, tá? Me defina o que é fracasso. Eu quero que você escreva, o paciente, fracasso é isso, isso e aquilo. Ok, agora me defina o oposto, sucesso. Sucesso é isso e aquilo. Agora vamos desenhar a régua. Em que ponto você está? Aqui. Aí a gente começa a questionar o paciente. Tudo isso que a gente está fazendo com o paciente é para que ele se posicione no presente. Pode às vezes parecer besteira, mas atividades simples, como segurar uma caneta, escrever apoio num papel, tudo isso faz com que ele se conecte com o presente. Então, dentro de Uhum. um protocolo de atendimento, essa primeira etapa de conectar o paciente com o presente, ela é muito importante. Depois que o Até porque, paciente né, se Renato? identifica, aí vem o que a Aline falou. Vão existir técnicas de enfrentamento de medo, técnicas de relaxamento em ambientes públicos, como essas técnicas que estimulam o nervo vago que ela falou, né? Bater no peito, apertar os olhos, cruzar os braços, balançar os pés, movimentos respiratórios. Isso aí são técnicas quase que emergenciais, né, Aline? Para ele estar É utilizando em momentos de emergencial, aquela coisa crise, do né? socorro, é o Exatamente. socorro. Mas o que que eu E é quero que interessante. vocês peguem dessa aula, tá? A Aline pode voltar em outros momentos, é claro. Mas o que que é importante pegar dessa aula? É esse passo inicial da consulta. Qual que é o passo inicial da consulta? Ouvir a história do paciente, é claro, mas depois confrontar o paciente. Me diz o que que é fracasso, me diz o que que é medo, né? Me diz o que que é se sentir, sei lá, desamparado, mal amado. Trazer isso, Rejeitado, né? porque o paciente, né, Aline, uma coisa que é importante falar, ele mistura, gente. Ele vai chegar e vai falar assim, eu tenho medo. E aí ele vai achar Uhum. que ele tem medo de aranha, de barata, de cachorro, da É. esposa, do amigo. Ele não vai conseguir ter claro na mente dele a definição do que ele tem medo, do que ele está enfrentando. Porque se o paciente Uhum. fica sozinho, ele fica louco. Ele vai achar que ele tem medo de atravessar a rua, medo de dirigir, medo de falar com a esposa, de falar com o marido. Então aqui a gente tem que diminuir, né, Aline? Diminuir esse foco do paciente. Não, é Isso. aqui, meu problema é aqui. Ah, Então, até porque, isso é Renara, muito importante. a nossa mente, a nossa mente, a gente brinca, mas infelizmente a nossa mente ela tende sempre a ser mais negativa do que É. positiva por instinto de sobrevivência. Porque olha só, eu vou andar na rua, eu vejo uma flor linda,
A minha mente não vai dar tanta atenção para aquela flor. Então eu vou olhar, nossa, que flor bonita, e vou continuar andando reto, porque aquilo não me apresenta ameaça. Eu vou andar na rua olhando um carro, olhando se alguém vai me assaltar, olhando uma moto, porque aquilo me apresenta perigo, risco de vida. Então a gente está sempre mais atento para as coisas negativas, as coisas mais hiperestimulantes, né? Que vai, tu tem que estar atenta. Então a nossa mente, ela sempre tende a ser mais negativa. Por quê? Aí a gente acaba esquecendo o que a gente tem de bom, ou o que faz bom. É, Só um micro exemplo, aquela paciente que eu botei ali o diálogo. Vocês podem voltar ali e ler, os slides vão ficar ali. Para ela, de 0 a 10, ela era fracassada porque o casamento dela não deu certo. E daí ela saiu dali já sentindo 5, porque ela lembrou que ela se formou na. Olha só, se tu te formou na faculdade, vamos pular pro 9. Ah, eu curei, tratei meu filho com médicos caros por causa do com meu emprego, vamos pular pro 8. Tu consegue ter autonomia na tua casa, vamos pular pro é. 7, sabe? Então, peraí, tem um gratuito fracassado porque o casamento não deu certo, mas não é 10. Vamos trazer para uma realidade, né? Tu é formada, tu cuida do teu filho, tu leva no médico, tem dinheiro, tem não sei o quê, blá. Então, ou seja, tu já começa a trazer a pessoa para uma realidade. Porque sim, a nossa mente, ela sempre tende a ser mais negativa. Por instinto de sobrevivência, não é por mal. Então, porque a gente sempre fala, seja positivo, seja não sei o quê. Não é assim, é quando a gente traz para uma realidade, e daí tu começa, como eu falei, ter esses glimmers, né? Opa, acabei de ver, passei por medo que o carro quase me atropelou. Deixa eu olhar para uma coisa que me relaxa, vou olhar o sol. Passei por uma situação que achei que fosse ser assaltada. Tipo assim, tu sempre tem que tentar contrabalancear. É igual quando a gente fala para pessoas assim, ó, quais são as suas memórias da infância? Não lembro nada da minha infância. Nada, nada. Não tem nada de bom, nada. Tu não comeu, tu foi pra escola, tu não brincava na rua, tu Não tinha não tem uma amigo, pessoa de né? bom, né? Exatamente nada. Né? Ela sempre vai chegar assim, ó, ou então, a minha vida é horrível. Beleza, a tua vida é horrível. Nossa, minha vida é horrível, tudo é muito ruim, nada dá certo, isso aqui. Não tem nada de bom na tua vida. Não, minha vida é horrível. Tu é casada? Não. Tenho filho? Tenho. O Tenho um pai tá pai vivo? vivo? Tenho. Tem comida? Tenho. Tem uma televisão? Tá, então não é tão horrível. Vamos começar. É horrível por tudo? Tipo, tu não tem. Tu entende que, tipo, assim, isso são coisas muito óbvias, né? Tem uma cama, tem um chuveiro. A gente começa a trazer para aquilo. Então tá. Tem isso que é horrível, mas isso é bom, né? Então, é trazer essa dinâmica para a E pessoa. só para, daqui a pouco nós já vamos finalizar e abrir para mais perguntas, mas só para falar assim que a gente tá conversando aqui hoje, pessoal, sobre uma peça de um quebra-cabeça, tá? Porque assim, o nosso Né? corpo, ele é único, né? Existem, uma coisa que a Aline falou, que eu falo também que é muito importante, é essa tríade de comportamento, pensamento, comportamento e sentimento, tá? Porque uma coisa pode estar ativando a outra. E pegando um exemplo aqui, tá? O exemplo ali do que ela falou da paciente dela que sofreu um acidente de carro. E eu falei também agora há pouco para vocês do engrama, né? O que que é o engrama? O engrama é um registro físico que fica preso no nosso corpo, ativando de forma permanente o sistema nervoso autônomo, indo em direção ao simpático ou parasimpático. Então, além de tudo isso que nós vamos aplicar em consultório, aí também vão existir as outras técnicas de desbloqueio de traumas, como por exemplo, estou tratando um paciente com pensamento automático negativo, eu percebo que esse pensamento é advindo, como a Aline falou, de um caso de separação do casamento, de um caso de acidente, aí nós também aplicamos tudo isso e vamos para o desbloqueio de trauma. Aí eu sempre falo assim, né? O que que é performance de tratamento? Eu só desbloquear o trauma e não conversar com o paciente? Ok, tem um resultado. Eu só aplicar a régua e não fazer mais nada? Ok, tem um resultado. Como é que a gente consegue ter um resultado máximo com uma performance muito boa? Somando o que a gente está aprendendo, né? Com os florais, com o desbloqueio de traumas, com a técnica da régua, com o reconhecimento de pensamento automático negativo, com o desafio de preocupações que já está lá no nosso grupo de membros, tá? Então vocês não podem pegar o que nós estamos falando aqui com vocês e guardar numa caixinha separada. Uhum. É associar os Interligar tudo, conhecimentos que né? vocês já têm. E Isso é aí. aquela coisa, né? Tipo assim, obviamente que eu sei que os profissionais que estão aqui são todos muito, muito bons, né? Mas chega uma hora que não é que tipo, o paciente senta na tua frente já sabe o que ele tem, mas o paciente começou a falar, tu já é automático, a tua cabeça já É. tu já liga tudo que tu tem que fazer ali, assim, sabe? Então é extremamente importante tu ter alternativas, né? Eu ainda me guio pela íris, pela iridologia, né? Inclusive amanhã eu tô indo para Criciúma atender. A minha base é isso, porque, por exemplo, ali na parte da banda do sistema nervoso autônomo, na parte de traumas e sinais, ele já me leva lá para direcionamentos e idades assertivas, comportamentos mais assertivos, então tu consegue entender a rigidez da pessoa, a flexibilidade, né, o sentimento, a fragilidade daquela pessoa, então ali já te corta meio caminho, assim, né? Mas, como eu trabalho com terapia semanal, então eu vou aplicando cada semana alguma coisa, né?
Pessoal, quem está assistindo a aula aqui, tá? Vou falar uma coisa que eu sempre falo para todo mundo aqui. Quem tá com o celular aí, bate um print, posta no Instagram de vocês, marca a Aline, o Instagram dela é Aline Francione, Alyne Francione, tá? Marquem ela, marquem o Centro Ravid, marquem a Flor de Íris, para que as outras pessoas vejam que vocês estão se aprimorando, estão estudando, estão se dedicando para que vocês façam um trabalho melhor. Então, toda aula eu falo isso para eles, né, pessoal? Bate um print aqui da tela, poste nas redes sociais de vocês, para que as pessoas vejam que vocês estão aqui estudando, se dedicando. Nós estamos agora abertos para perguntas, tá? Fiquem à vontade para que vocês, ó, tá aqui o arroba da Aline, o Instagram da Aline, tá? Marquem lá, elogiem a aula foi maravilhosa. Tá? Essa aula vai para o grupo de membros, junto com os slides, vocês vão poder assistir, reassistir quantas vezes vocês quiserem. E para que a gente saiba que vocês gostaram, a gente precisa ouvir de vocês. Se a aula foi boa, se não foi, se ficaram com dúvidas, se não estão com dúvidas, até que para que a gente possa trazer ela em breve. Eu tenho outros convidados na mente, a próxima convidada, acho que não da próxima semana, mas da outra vai ser a Iris, né, minha outra irmã. Vai falar sobre procrastinação. Aí, técnicas para procrastinação. Técnica da Aline hoje foi de pensamentos automáticos negativos, tá legal? Então, estamos abertos para perguntas. Fiquem à vontade, vou dar um tempinho para vocês aqui. Se não tiverem dúvidas agora, é porque a gente sabe que o conteúdo ele é um conteúdo denso, vocês depois também podem estar colocando lá no nosso grupo de membros, que a gente repassa para a Aline, né? A Aline interage pouco com o grupo, porque graças a Deus ela tem uma agenda muito cheia, então o resto de tempo que ela tem acaba sendo para conseguir descansar um pouco. Posso responder Fica à a pergunta vontade. que medo de falar em público, que está aqui junto agora? Pode falar. Como? Tem uma pergunta ali sobre medo, né? O medo de falar em público. Isso. A minha experiência que eu tenho em consultório, que isso é uma área que muitas pessoas têm o medo de se comunicar. Eu não vou nem falar de falar em público, mas de conversar com o chefe, com uma pessoa da família, com alguém que é mais importante. Dentro de tudo que foi explicado e foi falado aqui, uma aula maravilhosa, meus filhos, né? São meus filhos, me emociono quando falo deles, mas assim, olha, o medo existe dentro de tudo que a Aline ensinou e que o professor Renato também está ensinando. Vocês lembrem-se da terapia proteção e equilíbrio, que o gel, quando você posiciona no ponto do medo, né, porque o paciente, quando ele sai e ele aplica o gel proteção e equilíbrio, essa parte vocês têm que se lembrar sempre, medo e síndrome do pânico. Na mão do paciente, não é na minha mão. Então, eu peço para o paciente, a mão dele, ele coloca o dedo indicador na clavícula, aonde desce o dedo aqui, o mindinho, tá? Na direção mamilar. Se ele massageia essa região aqui, ele sai de uma síndrome de pânico. Toda ou qualquer pessoa que for fazer uma palestra, for fazer um encontro, ter uma reunião, se ele precisar da terapia, proteção e equilíbrio, então ele atua no ponto do medo, 10 segundos, um pouquinho de gel, só um pouquinho aqui no dedo, no externo e na garganta. Vocês observam que todas as vezes que eu estou fazendo uma palestra, e não é para aparecer para ninguém nem nada, eu massageio essa minha região da garganta com proteção e equilíbrio e tomo as gotas, porque me dá uma certeza maior de poder falar. Então, medo, tudo como a professora Aline explicou, mais a terapia proteção e equilíbrio, te dá uma estrutura para você dialogar. Agora, bem importante também, como eu estou observando a Aline, o professor Renato, eles preparam também os slides deles antes. Não é chegar na hora, não, eu vou tomar proteção, fazer o que a Aline falou, e o assunto vai vir como Deus quiser, não. Precisa uma preparação também, tá E é ok? como a Aline falou, né, pai, essa questão de medo de falar em público, né? Tu tem medo de falar em público. Tu é uma pessoa, né? Imaginária, pessoa imaginária. Ah, eu tenho medo de falar em público. Tu não vai começar falando em público para 100 pessoas, né? Tu vai juntar dois, três amigos, falar, pessoal, vou fazer uma apresentação para vocês. Apresenta para Isso. dois, depois apresenta para cinco, né? Exato. Eu tenho Isso medo é de falar em público, então eu vou falar desensibilização, para né? 100. Daí tu vai ter um trauma gigantesco daí, de fato. E aí é onde a gente vai ver, porque tu vai falar para 100 pessoas, tu pode ser muito fera, mas É, tu vai ter um friozinho na barriga, vai ter ansiedade, porque a gente tem que saber diferenciar a ansiedade adaptativa da desadaptativa, né? Se ela te paralisa, ela traz prejuízo significativo para o sujeito. Então, é aquela coisa assim, é entender que tem algumas reações fisiológicas que são normais, que não vão te paralisar. Se for te paralisar ou impedir que tu faça algo, é um problema, uma patologia, né? isso mesmo. Pessoal, eu acredito que seja isso. Pessoal aqui elogiando, a Ana Carla comentando
falando justamente que o professor Clodoaldo ensinou essa aplicação de gel aqui no ponto da próxima clavícula, né? A Silvana Prates agradecendo, aula maravilhosa, gratidão, a Jaque também, a Liliana também, a Ana Carla também, a Gláucia também, o pessoal, todo mundo elogiando bastante aqui, tá? Tenho certeza que essa aula ajudou muitas pessoas a identificarem pensamentos automáticos negativos e aplicarem essa técnica, como a Aline falou, ela própria chamou no início da aula ali, né? Que é a técnica semântica ou então a técnica da régua. Tá legal? Janaína comentando também, a professora Maria Andrade também, todo mundo elogiando bastante. Então, pessoal, agradeço a todos a presença, a participação de todos, tá? Para mim foi muito valiosa essa aula, assim como eu tenho certeza que foi para vocês também. É... Eu quero Aqui agradecer também comentando, pode falar. dois meus filhos, na frente de todos, a Aline, minha primogênita, Hum. o princípio da terapia Flor de Íris vem muito da Aline, do Renan. Fico muito feliz de vocês estarem fazendo essa parte maravilhosa. São meus sucessores. Obrigado por vocês, por levar a microsemiótica querida em frente. Obrigado por levar a terapia Flor de Íris. E às vezes a gente fica se perguntando como é que as coisas vão, como é que as coisas dão certo. Já deu muita coisa errada, é um caminho. Mas como foi ensinado hoje, e a Íris mostra esse caminho, não é o que deu errado um problema, mas o que que eu aprendo com aquilo. E eu por coincidência, não foi planejado, mas eu estava aqui com o meu caderninho antigo, tá? E vou pedir dentro dessa aula para vocês marcarem tudo que vocês façam. E chega um dia e vocês vão entender o que que está sendo feito aqui, Renan e Aline. A data está aqui, não sei se vocês vão conseguir ver, o caderno é velho, 28/4/2001, quer dizer, fazem 20 atrás, eu estava estudando espiritualidade em Veneza. E tem uma parte aqui de tudo que eu escrevi, e uma das partes é assim: eu tô brabo, tô triste, tô com saudade de casa, tô com saudade dos meus filhos, não tô percebendo a espiritualidade que estou estudando, nem nada. Será que é bom? Será que eu tô maluco? Me perdi em Veneza durante 4 horas, as pernas estavam doendo, o cheiro estava ruim. Tudo que o Aline falou, só via as coisas ruins. Isso. Mas, quando você escreve, e isso é o Clodoaldo fazendo, tenho certeza que a Aline faz, né? O Renan Faço faz. bastante. Então, E é tão gostoso encontrar essas coisas, tipo, nossa, como é que eu estava aqui, né? Aham. então, assim, ó, o que nós mais queremos é que vocês fiquem bem, que vocês cresçam, porque a missão de vocês, todos que estão aqui presentes, é ajudar muito as pessoas. Você não está aqui por um acaso. Você foi chamado para que você desenvolva a sua vida e ajude pessoas. Essa é a tua missão. Então, muito obrigado, meus. Depois não vou mandar recadinho para vocês, não, tá? É isso aí, é. Só, eu que tenho um Vocês. recado agora só. Então, uma boa noite. Vivam sempre sob a luz de Deus e com o Renato. Só um pouquinho, só tenho um recadinho aqui só para o pessoal. Pessoal, essa quinta-feira agora, às 20 horas, nós vamos ter uma aula ao vivo com o Dr. Clodoaldo Pacheco para o grupo de membros, naquele formato de hot seat que eu falei para vocês. Eu sei que é uma palavra um pouco difícil, tá? Mas é uma palavra muito utilizada em grupos de estudo, como é o nosso caso agora. Uma aula fechada para o grupo de membros. Meu pai vai fazer a análise da íris do paciente da Liliana, tá bom? Nós vamos fazer duas análises. Uma é do paciente da Liliana, e se algum de vocês tiver mais uma íris, coloque no grupo com as informações que a análise vai ser feita ao vivo, quinta-feira, às 20 horas. Só porque, detalhe, é Rock City. Rock City, o que que é? Como se fosse um grande bate-papo. É às 20 horas, Liliana, tá? A gente reajustou a agenda para ser às 20 horas. Então, ok, todo mundo vai estar com a webcam aberta, com o áudio aberto, para vocês darem opiniões. Ah, eu faria isso, eu faria aquilo, eu tô vendo isso, eu tô vendo aquilo, tá? É claro que isso vai ser liderado por nós, pelo meu pai e por mim, mas a gente conta bastante com a opinião e com a colaboração de vocês para que vocês opinem, falem, estão no meio de amigos, de colegas, então não tem por que ter vergonha. Tá legal? Então, um grande abraço a todos. Mais uma vez, obrigado, Aline. Espero que todos tenham Obrigada. Quando gostado. precisar, estou aqui. Então, pessoal, até mais. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Tchau.